Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ezequiel e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre sociedade. Sociedade é um dos assuntos mais polêmicos. Polêmicos! Comecei bem o vídeo e entreguei a minha idade já. Mas vamos lá, vamos falar de sociedade. Sociedade é uma das partes mais desafiadoras para você que empreende, para você que quer começar um novo negócio, para você que já tem um negócio. É muito desafiador para qualquer empreendedor ou empresário a questão da sociedade. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Bom, nunca é rápida, mas, mas vou contar uma história para vocês. Para quem não sabe, inclusive, eu abri um canal no Instagram, então depois eu vou deixar aqui a descrição, você pode seguir lá se você quiser também. E eu fiz uma pergunta lá para quem começou a me seguir, qual seria o assunto, né, que eu queria que fosse do primeiro vídeo aqui para o canal e para a gente começar a conversar e desenvolver um pouco de conteúdo. E o assunto que foi para contar uma história real, minha. Para quem não sabe, eu empreendo há mais de 20 anos, né? Esse rosto juvenil aqui. Eu empreendo há mais de 20 anos, já tive 4 empresas e... Só um parênteses, faço os vídeos em casa, tô com meus 2 cachorros aqui, meus cachorros, então se tiver barulho, ok. Eu empreendo há mais de 20 anos e já fundei 4 empresas. E em todas elas eu tive sócios, mas sempre foi muito desafiador, em todos os sentidos. E acredito que posso ajudar e contribuir compartilhando um pouco mais da minha experiência. Vamos lá, vou contar uma história para vocês. Aconteceu alguns anos atrás, faz praticamente 10 anos atrás, em uma das minhas empresas, uma situação extremamente delicada. Estávamos buscando investimento, estávamos pensando, inclusive, como sócios e como empresa, a mudar de cidade. Estávamos querendo mudar para uma outra cidade. A ideia na época era, inclusive, morar em São Paulo, que é um dos principais polos de negócio do Brasil, obviamente, o principal. E estávamos querendo se mudar para São Paulo com a empresa e, de repente, recebemos uma proposta de um investidor dizendo o seguinte: não vai para São Paulo, fica aqui na região, fica aqui na cidade, a gente pode levantar capital, pode te ajudar, vamos fazer negócio aqui, você não precisa ir para outro lugar. E aquilo pareceu muito interessante, aquilo pareceu muito legal, porque pensei assim, poxa, não, peraí, tô há muito tempo empreendendo, tô há muito tempo fazendo negócio, tô indo para uma cidade grande porque eu quero levantar capital, obviamente, e aí de repente chega essa proposta na cidade que eu tô, fez muito sentido mesmo. Então, comecei a conversar com esses investidores e resumindo a história aqui, eu na época fechei um valor que era acima de R$500 mil de investimento para o negócio. Obviamente eu não vou citar nomes, valores aqui e tudo mais, mas eu quero explicar a lógica da história que eu quero contar. Era mais de R$500 mil de investimento. Para mim era um absurdo de valor, era algo absurdo já para a época, considerando o faturamento, experiência, tamanho da empresa e tudo mais. E na época eram 4 pessoas que iam entrar na sociedade. Eram 4 pessoas, 4 empresários, todos eles já com uma idade de negócio avançada, eu diria. Não eram jovens, eram pessoas acima de 50 anos, com seus negócios. Cada um ia entrar na sociedade trazendo um benefício. 2 iriam trazer recursos financeiros, 2 iriam trazer recursos de industrialização, iam trazer recursos de negócios, de oportunidade para novos clientes e tudo mais. E aí eu pensei assim, cara, faz todo sentido, acho que vale a pena, vamos fechar esse negócio. Era um percentual relativamente grande do equity da empresa, ou seja, né, do percentual ali dos sócios. Para quem não sabe ainda os termos, depois dá para pesquisar. Equity é o total ali do capital social da empresa, de 100% das cotas, né, da empresa. E o cap table da empresa estaria bem dividido ali, né, digamos assim. E foi uma coisa que fez sentido. Acabei olhando para a ideia, para o negócio e para a proposta e disse, não, faz sentido, bora lá, vamos fazer esse negócio. Era menos, inclusive, do que a metade da empresa, eu ia ainda continuar como sócio principal, ainda como decisor principal, e eu disse, não, vale a pena, bora, vamos fazer esse negócio. E aí, era mais ou menos na época, era setembro. Setembro, estava para fechar negócio, outubro assinamos documentos, e a ideia era que a partir de janeiro entrava, de fato, o dinheiro dos investidores na empresa. E eles me deram um ok, sinal verde, disseram assim, Ezequiel, segue, pode dar sequência, vamos fazer negócio, contrata as pessoas que você precisa para o seu plano de negócio, dá os seus passos, organiza o espaço para você trabalhar, e foi a felicidade. Aluguei um espaço, contratei pessoas, na época, né, um time que era de 2 pessoas, pulou para 7 pessoas, isso em dezembro.
já estávamos com as pessoas contratadas para dia 2 de janeiro todo mundo começar. E aí, o que aconteceu foi que comprei computador, comprei mesa, aluguei sala, né? Fiz todo o caminho para deixar tudo muito legal para começar o ano com o pé direito, valendo e tudo mais. Passou a virada do ano, o que aconteceu foi que era para o dinheiro entrar no dia 5, documento assinado e tudo, viu? Era para entrar no dia 5 e dia 5 não entrou dinheiro. Dia 7, 8 já precisava pagar as pessoas, o aluguel. Dia 10 não entrou dinheiro, dia 12 não entrou dinheiro. Dia 20, o que aconteceu? Já era dia 20, ninguém me respondia, ninguém me dava sinal, nem nada. O que aconteceu foi que chegou na minha porta 2 dos 4 investidores, e como eu falei, pessoas já de idade avançada, chegaram na porta, bateram na porta, entraram no escritório, sentaram na minha mesa e com os olhos marejados, chorando, com lágrimas nos olhos. E eu assustado, imagina, nunca tinha visto algo assim acontecer. Eles chegaram e começaram a chorar e disseram assim, Ezequiel, a gente sente muito, mas não vai mais acontecer o investimento. Deu um problema, 2 dos outros sócios, eram em 4, né? 2 dos outros sócios tiveram problemas pessoais graves, não vão poder mais aportar o capital, era deles que iria vir o capital para esse investimento e a gente precisa desfazer o negócio. E aí, o que você faz nesse caso? O que você faz nessa situação? O que aconteceu foi que eu agradecia, disse ok, obrigado, mas o que eu faço com isso? E ali eu me peguei totalmente sem noção de como eu ia reagir. Funcionário para pagar, infraestrutura para pagar, todo o plano que eu tinha feito de negócio já para a gente ter sequência da operação, não rolou. E aí, passou ali quase fim do mês, eu liguei para um deles, né, e eu falei assim, seguinte, eu estava muito melhor antes, agora eu tenho pessoal atrasado para pagar, infraestrutura para pagar, e eu tenho muitas dívidas, eu não sei nem o que eu vou fazer, como é que eu faço isso para resolver? E aí o que aconteceu na época foi que um deles, de fato, se dispôs a auxiliar, pelo menos naquela situação que tinha ficado horrível, né? Ele me perguntou assim, Ezequiel, quanto você precisa para não fechar a porta da empresa nos próximos 5 meses? Eu peguei, fiz os cálculos, falei, olha, é tanto. E ele, tá bom, vou te dar esse dinheiro para você pelo menos não ficar pior do que estava antes e não ter que fechar a empresa por causa disso. E aí então eu peguei esse dinheiro, já era final de janeiro, e fui fazer o que todo empreendedor faz, trabalhar. E o que aconteceu foi que em março eu fechei um contrato que era quase 4 vezes o valor daquele investimento que a pessoa tinha feito ali só para não fechar as portas da empresa. Então eu liguei de volta para ele e disse, olha, não preciso mais dos outros meses, inclusive quero te devolver esse dinheiro, né, que você já aportou até aqui. Só que eu também não tinha nem caixa, eu só tinha fechado o negócio, sabe? Eu tava na expectativa, ok, fechei esse negócio, vai ser grande, e fechei o negócio e liguei pro cara e disse, você já não queria mais mesmo, porque já não ia funcionar? Eu já não queria mais, porque obviamente já não funcionava mais o negócio para mim também, né? O capital não era só para manter a porta aberta, era para fazer a empresa crescer, então não valia a pena. E aí, nesse caso todo, foi que eu comecei a aprender um pouco mais, de fato, sobre a importância de uma sociedade, a importância de uma boa documentação. E o vídeo aqui de hoje, a dica que eu já quero deixar para vocês existe um documento que antes mesmo de você ter um contrato social, antes mesmo de você virar sócio no papel, você pode fazer um documento que se chama Memorando de Entendimento, em português, né? Ou MOU, M-O-U, né? Em inglês, que é o Memorandum of Understanding, aonde ali você faz um acordo, um pré-acordo do que vai ser essa negociação. E de fato eu vou passar com vocês aqui no vídeo um pouquinho sobre esse acordo e sobre esse documento, eu quero ver com vocês de fato como se cria, qual que é o modelo, para que serve, e a gente vai aqui um pouco desenhar. Inclusive quero passar aqui com vocês um pouquinho desse material que a gente vem desenvolvendo aqui no nosso conteúdo. Então vamos lá, né? Vamos lá, você começou um projeto, uma empresa, um negócio, e às vezes as pessoas saem fazendo negócio sem nem ter nenhum tipo de acordo também. Então, a primeira sugestão que eu dou para você é que você faça um memorando de entendimentos. O memorando de entendimentos, na prática, ele vai ser um pré-documento, né? Então, deixa eu botar aqui, um pré-documento, aonde você vai fazer alguma base de acordo. Por exemplo, eu vou puxar aqui na tela uma inteligência artificial que eu estou usando como ferramenta da empresa. Hoje, atualmente, é a ferramenta principal que eu uso para fazer toda a gestão da minha empresa. Desde o controle de cliente,
até mesmo faturamento, emissão de nota, tudo, né? CRM, e aí agora, por ela ser toda automatizada, ela faz todo o processo para mim dessa automação, mas também tem uma parte bem legal, que é a parte de contrato, a parte de documento. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, né, eu estou aqui na tela do Anchor AI, que inclusive acabei usando tanto o sistema que sou embaixador do sistema, e criei aqui uma empresa fictícia, né, essa empresa não existe, tá aqui, criei essa empresa fictícia só para poder fazer todo esse conteúdo e a gente começar a compartilhar todo esse material. Então, por exemplo, aqui na parte de equipe, né, ele já traz aqui a estrutura mínima que uma empresa precisa para operar. Então, seja um memorando entre os sócios, seja um contrato social, seja um código de ética, né? E para tudo isso na prática, fica super simples. Então, indiferente de ser com o ChatGPT, ou Claude, qualquer outra ferramenta, né, o que acontece? Se você perguntar, preciso de ajuda para criar um memorando de entendimento entre os sócios, me ajuda a montar esse documento? E aí ele já traz aqui sobre a empresa, qual o ramo do negócio, qual o objetivo principal de colaboração entre os sócios, pede os dados completos de cada sócio aqui, qual a contribuição de cada sócio na empresa, qual a porcentagem de participação societária, e olha que legal, aqui ainda não é o contrato social, aqui é somente o pré-documento, mas já é a hora de negociar o contrato social, né? Já é a hora de saber de fato quanto percentual cada um vai ter. E aí um ponto importante, tá? Você precisa ter coragem de negociar o percentual. Geralmente empreendedor demora, tarda, sabe? Tipo assim, vamos começar aqui, depois a gente vê, depois a gente vê. É a pior coisa que você pode fazer é começar sem alinhar isso primeiro. Então você, não importa quem seja, pode ser familiar, parente, de qualquer linha, né? Primo, tio, sobrinho, não importa, pode ser amigo de faculdade, não importa. A primeira coisa aqui é que você entender que as responsabilidades precisam ser bem claras. Então, por exemplo, tá? Se a gente vir aqui, vamos voltar aqui para o documento. Se você for ver, o memorando de entendimento, ele já vai, entre os sócios, ele já vai conter quanto percentual cada um tem, qual que é a contribuição. E aí aqui eu deixo uma outra coisa que eu gosto muito de avaliar sempre, que é o seguinte, existem basicamente dois perfis, né? Existe o perfil estratégico e existe o perfil operacional. Então, nesse caso, uma coisa é, você nunca pode entregar percentual da empresa para quem é operacional. Por quê? Porque o operacional você paga. Então, tudo que for operacional, você não precisa pagar com equity, com percentual da empresa. Você dá somente se for estratégico. Entende? Então, assim, eu sou da borracharia do seu João. E aí eu vou contratar o Pedro, que o Pedro é a pessoa que vai trocar pneus. Essa pessoa é estratégica ou ela é operacional para o negócio? Se for o Pedro 2 ou o Pedro 3, vai mudar a operação ou não? Entende? Então a lógica é sempre você pensar o seguinte, é um sócio que de fato ele é estratégico para o negócio? É uma pessoa que sem ela o negócio não anda, não avança? Aí você joga essa pessoa de fato num contrato ou num memorando de entendimento. Vamos lá, vamos voltar aqui e aí já traz qual o nível de dedicação desse sócio? Qual o aspecto da colaboração? Qual o propósito, né? Então assim, eu vou trabalhar full time todo o meu período, essa outra pessoa vai trabalhar meio período. Quem vai decidir? Sabe? Então eu como sócio número 1 vou decidir tudo, sócio número 2, ou vai ser 50-50, mas se é 50-50, quem vai tomar a decisão de fato se é empatar? Né? Se de fato tivermos um valor igual ali, disser assim, bom, chegamos no momento que cada um quer para um lado, eu quero esquerda, você quer direita, e agora? E aí então o próprio memorando aqui já vai trazer essa previsibilidade desses momentos antes de um contrato social. Então, como que vai ser a divisão de lucro e prejuízo? Como serão as retiradas de prolabore? O que acontece se um sócio quer sair da empresa? Então imagina assim, você nem abriu a empresa, você está começando, e aí de repente você tem lá um sócio que você chamou e essa pessoa, já não quero mais, estou fazendo outra coisa da vida. Tudo isso já é previsto nesse documento. O que acontece se alguém morrer? Né? Tem cláusula de não concorrência. Isso aqui é uma coisa que a gente vai falar em outro vídeo, em outro assunto, mas é muito interessante. A questão da não concorrência, a questão da confidencialidade, né? Como que é a disputa entre os sócios? Se tiver algum embate, se tiver algum problema, como é que a gente resolve isso? Olha só quanta coisa envolve um pré-documento, entende? Então, com tudo isso aqui, fica muito mais claro de trabalhar. E veja bem, agora falando para vocês aqui, para o vídeo não ficar tão longo também, a gente já encerrar. Sempre vale a pena fazer o memorando de entendimento, ok?
Então, o memorando de entendimento vale a pena fazer não só para sócios também. Você tem lá um distribuidor, você tem lá um novo parceiro de negócio, né? Parceiro, tá aqui, ignora a minha letra. Tá lá um novo parceiro de negócio, não importa, você pode fazer um memorando de entendimentos para cada um deles. E vamos falar a verdade, óbvio que precisamos ter departamento jurídico na empresa, precisamos de um advogado, mas quem aqui tem grana para pagar advogado quando está começando a empreender? Quase ninguém, entendeu? Então o que você vai fazer? Uma vez era pedir para alguém mandar um documento, um template, um modelo. Manda um template para mim aí do memorando de entendimentos. E funcionava perfeitamente bem. Hoje você tem lá GPT, Claude, qualquer inteligência artificial, meio que ela já vai te trazer algum contexto ali. Então, na prática, é legal você procurar na internet, você avaliar bem, mas não deixar de fazer o documento. Lembra sempre, documento, contrato, principalmente um memorando de entendimento, esse tipo de contrato, ele é bom quando está na gaveta, sabe? Você sabe que se você tirou da gaveta é porque deu merda, sabe? Nossa, putz, tenho que ir lá pegar esse documento e ler. É porque deu alguma cagada em algum lugar e você precisa ver como é que você resolve aquele negócio. Agora imagina se dá essa situação de estresse e você não tem nem documento. Aí fica um disse-me-disse, foi isso, foi aquilo, mas o Zé falou, o João disse, a Maria e tal, não sei o quê. Então, na prática, você precisa se precaver. Quer construir uma empresa de sucesso? Quer construir um negócio que vai durar, que vai trazer um patrimônio para você, para sua vida, para os seus filhos? Quer construir algo realmente de valor? Começa pela organização básica entre quem vai trabalhar nesse negócio, sabe? Esse é o primeiro passo. Então, a minha sugestão é, faça sempre um memorando de entendimentos. Eu posso depois compartilhar com vocês. O padrão que eu uso aqui já foi, obviamente, revisto por advogado, não foi só GPT, né? Mas a gente tem já um histórico de documental. 10 anos atrás eu já estava fazendo esse tipo de documento, então imagina quanto a gente vai aprimorando esse documento cada vez mais. Mas não se entra em negócio sem ter um pré-acordo. Tá? Não espere abrir um CNPJ para daí pensar nessas coisas. Porque a maioria dos negócios começa antes mesmo de ter um CNPJ. Né? E se você, de fato, já tá operando, já tem sócio, já tem negócio, já está tendo venda, mas não tem o documento, faz. Dá tempo, sabe? Dá tempo. Mesmo tendo contrato social, eu sugiro você fazer um memorando de entendimento. E aí, claro, o memorando de entendimento, ele não funciona sozinho, né? 100%. Você, de fato, vai poder trabalhar tanto com o contrato social, que isso aqui, quem vai cuidar para você é o seu contador. Né? Então, o contador é que vai te ajudar com o contrato social, vai te ajudar com essa parte toda documental aqui. E depois de tudo, vem o código de ética. Para quem não sabe, o código de ética é um documento que faz mais ou menos uma regra, né, de comportamento para todos que trabalham na sua empresa, desde os sócios até colaboradores. E aí sim, esse documento, num outro vídeo a gente fala, eu recomendo muito que você tenha um código de ética na sua empresa também, que é uma regra ali, uma instrução de como cada pessoa dentro da sua infraestrutura precisa se comportar. Então a gente pode, inclusive, depois, a gente vai passar isso em outros conteúdos, né? Mas se você for ver, até mesmo um código de ética aqui, por exemplo, vamos lá, vou solicitar aqui ajuda, né, ao capitão aqui, para montar um código de ética. Para quem não sabe, aqui só para deixar claro aqui, eu uso um sistema que se chama Anchor AI. Eu tenho aqui do lado o dashboard do capitão, bom dia, por exemplo, né? E eu vou interagindo com ele e eu posso falar tudo por aqui, né? Tenho algum cliente cadastrado, enfim, e eu posso interagir tanto por aqui também. Essa empresa é a empresa exemplo que eu acabei de criar, não tem nada. Mas vamos lá, vou criar o código de ética aqui, por exemplo. Então, aqui no código de ética, eu acabei clicando, gerou 2 vezes, mas vamos lá, aqui já traz a sugestão do código de ética. Um código de ética bem elaborado, e ele já traz aqui tudo que precisa ter, ó. Haverá um comitê de ética, alguma área da empresa que já enfrentou desafio ético, existem leis ou regulamentações, enfim, ele vai te trazer toda a sugestão aqui do que você precisa fazer. Então, você pode simplesmente ir conversando com ele, monta em PDF para mim, pronto para assinar, enfim. E aí você, depois que preencheu, respondeu tudo. Claro que, óbvio, você também pode pegar aqui, copiar esse conteúdo, ou vai respondendo pergunta a pergunta para ele, interagindo aqui, né, no sistema. Enfim, em qualquer inteligência artificial você vai conseguir fazer isso. Mas a lógica é que você tem esse documento, tá? Então, espero que todos tenham curtido aí tanto da história quanto dessa questão do documento. A partir de hoje, não deixe de fazer nenhum negócio sem primeiro ter um contrato entre as partes.
E esse contrato, o memorando de entendimento, já vale legalmente, tá? Seja no Brasil, seja no exterior, não importa onde você está. Eu mesmo assino contratos com empresas de outros países, pessoas de outros países. Então, minha empresa está no Brasil, mas eu tenho contrato com pessoas e empresas da França, da Áustria, né? Então, desses países onde eu vou fazendo acordo e negociações, eu tenho documentos que já têm validade legal, não somente no Brasil. E aí, claro, da minha parte aqui, eu sou uma pessoa que eu prefiro pecar por excesso nesse contexto, sabe? Então, é melhor ter do que não ter, é melhor ter e talvez, não sei se vale na Tailândia, não me importa, tenho, e aí depois eu vejo o que eu posso fazer nesse contexto. Óbvio que se você tem jurídico na sua empresa, já pede para eles fazerem nesse documento, se com sócios, enfim, se não tem, recorra hoje aí ao que se pode usar gratuitamente com GPT ou coisa assim, mas monte o seu documento, tá bom? Não esquece então, por favor, de mandar suas perguntas, suas dúvidas, comenta aí no vídeo. Daqui uns dias a gente vai começar a fazer estudo de case de outras empresas, de outros empresários, ou dificuldades, problemas que as pessoas vêm enfrentando. Espero poder ajudar aí um pouco mais com a minha experiência, o meu conhecimento, e ficamos aí junto na jornada. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.